Fala galera, sou o Leandro Silva do canal Investidor Nerd BR e hoje eu tô aqui para falar um assunto que muita gente tá me perguntando. Eu vejo que é uma dúvida de muitas pessoas, que é o que? Sobre direita e esquerda. Então eu resolvi dar uma estudada e falar aqui para vocês um pouco do que eu achei, do que eu estudei e comentar um pouco aqui sobre essas duas linhas aí, esses dois tipos de raciocínio e o que eu acho, minha opinião e como funciona, de quando surgiu e como está hoje, tá? Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de compartilhar, curtir e se inscrever no nosso Instagram e no nosso YouTube, tá bom? Então bora pro vídeo e chega de enrolação, bora lá. Bom, direita e esquerda, isso começou nos primórdios, muito antigamente, quando tinha reis e rainhas. E o que acontecia? Era um governo soberano, os reis que mandavam em tudo, né? E muitas pessoas gostavam dos reis, né? Das rainhas, gostavam e para eles estavam tudo ok. Só que começou a surgir pessoas, o povo começou a se rebelar, revoltar, porque não admitia algumas atitudes do rei e da rainha, deles serem os soberanos, deles serem os maioral, mandarem em tudo, entendeu? Então o que aconteceu? Surgiu esse povo que era radical, eles chamavam de radical, que não queria outras coisas, queria liberdade social, queria muitas outras coisas que eles não poderiam ter naquele governo, naquele reinado. Então se surgem aí os primeiros princípios da esquerda, e marcado pelo vermelho, porque vermelho era o sangue na guerra, então eles ficaram marcados como vermelho. E os da direita, que eram conservadores, que acreditavam naquele tipo de mandato, no governo de rei, eram os conservadores, que eram os da direita, que eram marcados pela cor azul, tá? E para você ver que a esquerda já ganhou aí, né, há muito tempo atrás. Por quê? Porque os governos como reis, monarquias, não existem mais hoje nos países. Então a esquerda ela conseguiu ganhar, essas pessoas que eram mais radicais lutaram e conseguiu se estabelecer as regras que eles queriam. Mas só que aí, ao acontecer isso, os reis, as rainhas saíram do poder, começou outro tipo de poder. Aí começa-se também a falar de capitalismo, aí tem o socialismo e o comunismo, que eu vou deixar para explicar melhor isso num próximo vídeo. Mas o que acontece? Depois que surgiu isso, ficou aquela dividido na esquerda e direita, só que, lembrando, aí todo mundo aceitou, foi todo mundo de esquerda, mas teve pessoas que também eram conservadoras naquela época, que aceitaram não ter mais um rei e uma rainha, que eram os conservadores. Então teve o outro lado novamente. Ficou o conservador que não, pra mim tá bom, tá sem o rei e a rainha, assim eu gostei e tá bom pra mim. Só que aí novamente surge aquela outro lado do povo, que era as pessoas que não concordavam mais com aquele tipo de governo, com o que estava acontecendo naquela época, e novamente se tornou um outro lado. De novo, direita e esquerda. E isso está acontecendo sempre. E vai acontecer sempre, porque ninguém tem as mesmas ideias, ninguém é igual a ninguém. Então, realmente tem que ter isso, tá? Porque imagina se todo mundo fosse igual, todo mundo tivesse o mesmo pensamento, tudo igual, não teria nenhum motivo para você querer falar alguma coisa, ter sua ideia. Então, é assim, e sempre vai ser assim. Só queria falar um pouco lá de trás, que a esquerda e a direita começou lá de trás, e hoje em dia o que acontece? A direita, eles são mais que gostam mais daquela parte da economia, é mais focado na salário mínimo, inflação, entendeu? E é o mais conservador, que continuam gostando desse estilo de governo, por exemplo, um governo capitalista hoje que nós temos aqui. A direita, teoricamente, são mais esses conservadores. Eles querem saber mais do capitalismo, do dinheiro, da economia. As pessoas que são mais de esquerda, elas querem saber mais social, razão social, como liberdade social, liberdade de expressão, discriminação, homofobia, aborto, legalização de drogas, feminismo. Essa toda parte seria da esquerda, mais virado para o social, teoricamente mais virado para o povo.
e a direita é mais virado para o dinheiro, economia, gera economia, se chamavam muito de os burgueses, né? Que naquela época sempre foram os burgueses que tinham suas empresas, né? Que era dono de empresa, na época chamavam de burguês. Então era aquele cara que era o dono da empresa e tinha os seus funcionários assalariados. É isso, é o que acontece hoje em dia também, que é o dono da empresa e temos funcionários assalariados. Mas é isso, a direita e a esquerda é mais ou menos isso. Agora, hoje em dia, minha opinião, muita gente hoje não é nem de direita e nem de esquerda. Hoje se unificou todas essas coisas. Como por exemplo eu sou realmente a favor da economia, de ser capitalista, de ter uma empresa, de ser assalariado, de tudo isso, da inflação, salário mínimo, mas também, por um outro lado, eu concordo muito com algumas coisas da esquerda, que é homofobia, discriminação, racismo, muitas coisas ali também eu concordo com a esquerda e com a direita. Então quer dizer, eu não sou um extremista que sou somente de direita ou somente um extremista que sou somente de esquerda. Eu acho que as duas opiniões ali tem coisas que eu não gosto e tem coisas que eu gosto. Então eu não posso me considerar que sou uma pessoa de direita ou só uma pessoa de esquerda. Muitas coisas eu gosto e muitas coisas eu não gosto dos dois lados. E é isso que hoje em dia no mundo, até no país, aqui no Brasil, acontece. É muito difícil você ver alguma pessoa que não aceita um lado só. Você sempre tem uma opinião que sempre você vai concordar um pouco com um lado e um pouco com o outro. E é isso que aconteceu antigamente, que para se virar esquerda e direita. Mas e aí, o que vocês acham? O que você é? Qual o seu lado? Esquerda, direita ou não? Concorda com um pouco com o outro? Discorda de um, discorda um pouco do outro? Comenta aqui, conta aqui pra mim. E se vocês gostaram desse assunto, vocês querem que eu aborde mais sobre esses tipos de assunto, se deu para esclarecer a dúvida, só mandar aqui um comentário e não esquece de curtir e se inscrever, beleza? Valeu, galera!